Bem-vindo à Novo Tempo Portugal e a mais um episódio do Solo à Escritura, o programa que nos leva às raízes da fé cristã através da vida dos grandes reformadores e das doutrinas que eles redescobriram. Hoje vamos viajar até ao coração da Europa, à cidade de Praga, onde viveu um homem que ousou levantar a voz contra a corrupção da igreja do seu tempo. O seu nome era João Hus. Muito antes de Martinho Lutero, Hus já proclamava uma verdade central do cristianismo. Só Cristo é o cabeça da igreja. Só Cristo é o nosso único mediador. Só Cristo é suficiente para a nossa salvação. Neste episódio, vamos conhecer a vida e o legado deste precursor da Reforma e compreender como a doutrina sola aos Cristos continua a ser uma rocha inabalável para todos os que querem seguir a palavra de Deus. Ruben, hoje vamos até à Boémia, terra de um homem que levantou a voz contra os abusos da Igreja e proclamou que Cristo é a única cabeça. Fala-nos um bocado então sobre as origens de João Hus, quem é que ele era antes de se tornar um reformador. Então, João Hus nasceu por volta do ano 1370 na vila de Usinek, na Boémia, região que hoje faz parte da República Checa. E é do nome desta vila, Usinek, que vem o seu apelido, Hus, que literalmente significa ganso. Logo, em português, o seu nome original, que é Janus, seria literalmente João Ganso. Ele era filho de uma família pobre e desde cedo revelou um forte desejo de estudar e servir a igreja. A sua mãe, que era uma mulher de fé, levou-o ainda jovem para Praga, com a esperança de que pudesse tornar-se padre. E ele ingressou na Universidade de Praga, onde completou os estudos com distinção, e em 1396 recebeu o grau de mestre em artes e mais tarde foi nomeado professor e chegou mesmo a ser reitor da universidade. Ele era respeitado pela sua inteligência, mas também pela sua humildade e vida piedosa que desde novo ele demonstrou. No livro de Francis Lotso, lemos o seguinte: Hus fosse desde o início conhecido pela sua piedade e o seu entusiasmo religioso. Isto levou que em 1400 ele foi ordenado sacerdote. Ele tinha ambições académicas, mas também o desejo sincero de servir espiritualmente o seu povo. Este percurso levou a ser nomeado, 2 anos depois, pregador da Capela de Belém, um espaço lá em Praga dedicado à pregação na língua das pessoas, no checo. Bem, nós já vimos então que ele não nasceu um reformador. O que é que aconteceu na vida de João Hus para que ele começasse a desafiar o sistema religioso instituído naquele tempo? Bom, a transição de João Hus para reformador deu-se de uma forma progressiva, de uma forma gradual, mas também de uma forma profundamente convicta. Ao assumir a pregação lá na Capela de Belém, no coração de Praga, Hus deparou-se com uma igreja distante do povo e marcada por abusos graves. Ele viu com os seus próprios olhos a venda de indulgências. Viu também a imoralidade de muitos líderes e a crescente autoridade de homens acima das Escrituras. Como escreveu David Schaff, um historiador que escreveu um livro sobre o João Hus, ele disse o seguinte: Hus era conscientemente um reformador da disciplina e da moral da Igreja e inconscientemente um reformador da sua posição doutrinária com base nas Escrituras. Aquilo que começou como um apelo à reforma espiritual dentro da própria Igreja foi crescendo em intensidade. Hus acreditava que a verdadeira fé devia ser vivida com simplicidade, obediência à Bíblia e com centralidade em Cristo. E começou a denunciar com firmeza os desvios que via, tanto do púlpito como nos seus escritos. Nós já vimos que ele não nasceu um reformador, sabemos também que ninguém chega à reforma sozinho. Quem é que influenciou o pensamento de João Hus?
Sem dúvida nenhuma, foi John Wycliffe. A influência teológica mais marcante na vida de Hus foi John Wycliffe. Este teólogo inglês que morreu em 1384 já defendia nessa altura que a Bíblia devia estar acima da tradição e que Cristo, e não o Papa, é o verdadeiro cabeça da Igreja. Os escritos de Wycliffe chegaram a Praga por meio de estudantes e professores que tinham passado lá na Universidade de Oxford. Muitos dos seus textos foram traduzidos para o latim e depois adaptados ao contexto boêmio. Hus teve acesso direto a esses escritos enquanto ele lecionava, enquanto ele era professor lá na Universidade de Praga, e ficou profundamente impressionado. No seu livro, David Shaft escreve o seguinte: Hus era considerado um discípulo fiel de Wycliffe. É certo que ele não adotou tudo o que Wycliffe escreveu, mas abraçou os princípios essenciais. Esta ligação entre os dois mostra que a reforma foi preparada em vários lugares, por homens que nunca se conheceram pessoalmente, mas que partilhavam a mesma paixão pela verdade bíblica. As ideias de Hus eram fortes e, de certeza, certamente que não agradaram à hierarquia exposta naquela altura. Como é que começou o confronto entre João Hus e a Igreja de Roma? Então, esse confronto começou quando ele passou a denunciar publicamente práticas que ele considerava contrárias ao Evangelho, como a venda de indulgências, a corrupção moral do clero e a simonia. Bom, já agora, o que é isto de simonia? Simonia é uma prática que vem do nome de Simão o Mago, personagem que aparece em Atos capítulo 8. Foi aquele homem que tentou comprar o poder do Espírito Santo aos apóstolos e que foi repreendido pelo apóstolo Pedro. Então, o que é simonia? A simonia é o ato de comprar ou vender bênçãos espirituais, ou seja, cargos eclesiásticos ou até funções dentro da igreja. Na Idade Média, isto tornou-se uma prática comum entre os sacerdotes. João Hus combateu a simonia com veemência, por acreditar que a igreja devia ser santa, devia ser pura e guiada apenas por Cristo, não por interesses económicos ou por interesses políticos. Então, as suas pregações lá na capela de Belém, lá em Praga, atraíam multidões, mas também chamavam a atenção das autoridades eclesiásticas. E em 1409, a situação ficou ainda mais grave quando o Papa Alexandre V proibiu a pregação em capelas particulares. Hus recusou-se a obedecer, afirmando que o mandato papal se opunha às Escrituras. E qual foi o resultado? Foi excomungado. Como explica David Shaft, ele não podia retratar-se porque, como repetia vezes sem conta, não estava disposto a ofender a Deus nem à sua consciência. Mas o momento mais tenso veio em 1412, quando o antipapa João XXIII ordenou a venda de indulgências para financiar uma guerra. Já agora só um parênteses, não é o que é isto num antipapa? O antipapa é uma pessoa que se autoproclama papa, desafiando um outro papa que foi eleito legitimamente. Então, Hus denunciou a venda das indulgências como sendo um escândalo e declarou que nenhuma autoridade humana pode substituir Cristo como cabeça da Igreja. Por causa disso, foi-se considerado um herege e Praga mergulhou numa verdadeira crise religiosa e política. Nós sabemos então que depois desta excomunhão ele desaparece de Praga. O que é que aconteceu nesse tempo de exílio? Como é que João Hus viveu e o que fez durante esse período em que ele desaparece da cidade? Então, após a excomunhão, a sociedade de Praga mergulhou numa crise. As tensões entre os seguidores de Hus e os representantes do clero tornaram-se tão intensas que ele decidiu retirar-se da cidade para evitar conflitos maiores. E foi assim que começou o seu exílio voluntário lá no campo, entre 1412 e 1414. Mas o exílio não calou a sua voz. Pelo contrário, fortaleceu mais a sua voz. Durante este exílio, durante este período, longe da agitação da cidade, Hus não deixou de pregar. Como diz Pavel Sukut no seu livro, Hus não se calou. Continuou a pregar onde podia, em bosques, em vilas e caminhos, seguindo o exemplo de Cristo. Ele também continuava a escrever e enviar cartas aos seus discípulos lá em Praga. Foi neste mesmo tempo que ele escreveu algumas das suas obras mais importantes, entre elas o tratado L'Ecclesia, onde apresentava a sua visão da Igreja como um conjunto de todos os verdadeiros crentes, tendo Cristo como a única cabeça. Bem, esse caminho de fidelidade levou-o até ao Concílio de Constança.
O que é que o levou a aceitar ir a esse concílio e o que é que ele lá encontrou? Então, em 1414, Hus foi convocado para comparecer no Concílio de Constança, lá no sul da Alemanha, para se defender das acusações de heresia. O imperador Sigismundo concedeu-lhe um salvo-conduto, garantindo a sua presença e a sua segurança, antes, durante e depois do julgamento. Por isso, então, Hus achou que era seguro e decidiu ir com a consciência tranquila e pronto para explicar as suas convicções com base na Bíblia, com base nas Escrituras. Como escreveu Francis Lotzow no seu livro, ele disse o seguinte: Hus foi livremente, sem qualquer coerção, ao Concílio Universal de Constança, desejando, como um bom e fiel cristão, libertar-se a si próprio e a seu país de acusações injustas perante um concílio geral de todo o mundo cristão. Mas, mal ele chegou a Constança, foi imediatamente preso. Eles ignoraram o salvo-conduto imperial e durante meses esteve preso em péssimas condições. Sofreu interrogatórios intensos, foi pressionado a retratar-se das suas ideias, mas ele recusou negar a verdade que via na palavra de Deus. A coragem de Hus durante este processo tornou-se lendária. Sabia que podia salvar a sua vida se apenas negasse a sua fé, mas preferiu manter-se firme até ao fim. Infelizmente, o fim deste concílio de Constança marcou também o fim da sua vida. Como é que foi o desfecho desse julgamento? Infelizmente sim. Apesar de todos os seus esforços para explicar que apenas queria uma igreja fiel a Cristo e às Escrituras, ele foi declarado herege. No entanto, ele recusou-se a retratar-se das doutrinas que considerava estar de acordo com a Bíblia e por isso foi condenado à morte. E a 6 de julho de 1415 foi levado para o local da execução nos arredores de Constança. Ao chegar, tiraram-lhes as roupas sacerdotais e colocaram-lhe uma coroa de papel com a inscrição herege obstinado. Depois amarraram-no ao poste e atearam fogo. Mas foi um momento marcante. Como registra David Shaft no seu livro, ao morrer, Hus realizou mais do que em vida. As suas últimas palavras foram uma oração. A morte de Hus não apagou a sua voz, pelo contrário, tornou-a ainda mais audível através dos séculos e por esse mesmo motivo ainda hoje, Tiago, estamos a falar precisamente dele, de João Hus. Então, qual foi, ou melhor, qual é ainda o legado de João Hus e qual é o impacto real de João Hus na história da Igreja e na história da fé cristã? O legado de João Hus é profundo e duradouro. Logo após a sua morte, os seus seguidores, conhecidos como hussitas, organizaram-se e continuaram a defender os seus ensinamentos, enfrentando perseguições e guerras para preservar a fé que ele proclamava. Mas a sua influência ultrapassou as fronteiras da Boémia. Um século mais tarde, o próprio Martinho Lutero encontrou os escritos de Hus e ficou profundamente impressionado e até comovido com admiração. Como escreveu Matthew Spinka no seu livro, Hus não foi apenas um precursor da Reforma. Foi um homem à frente do seu tempo, um profeta de uma nova era que estava por vir. Hus preparou o terreno para a Reforma Protestante. Não apenas pelas suas ideias, mas pelo seu exemplo de fidelidade até à morte. Foi um homem que amou a verdade mais do que a sua própria vida. E por isso hoje, olhamos para Hus como um símbolo de coragem espiritual, de fidelidade à Bíblia e de confiança plena em Cristo. Neste episódio aprendemos com a vida de João Hus que só Cristo é o nosso verdadeiro guia espiritual. E esta verdade continua tão relevante hoje como no tempo da Reforma. Se quiser aprofundar este tema e descobrir como a Bíblia revela que só Jesus pode perdoar os nossos pecados, interceder por nós e ser o nosso único mediador, então temos para si uma oferta especial. Peça já a revista gratuita O Grande Conflito, um curso bíblico completo com 24 estudos sobre os grandes temas da fé cristã. O estudo de hoje é o número 3 e nele vai encontrar respostas claras e baseadas na Bíblia para perguntas como quem é o único que pode salvar-nos, porque é que não precisamos de outros mediadores, o que significa confiar em Cristo de todo o coração. Para pedir o seu exemplar, envie uma mensagem SMS ou WhatsApp para o 933 939291 ou visite o site cursos.novotempo.pt e é totalmente gratuito.
A doutrina conhecida como Solos Christus, ou em português, somente Cristo, tem origem direta nas Escrituras. Não é uma invenção de homens, nem um conceito filosófico, mas é uma afirmação clara e poderosa da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Este versículo é pedra angular da doutrina. Paulo não diz que há vários mediadores. Não diz que há uma hierarquia de intercessores. Ele é claro. Há um só. É Jesus. A doutrina de somente Cristo é, portanto, uma confissão de que só Jesus tem o poder para perdoar, para salvar e reconciliar-nos com Deus. E Ele é o nosso único mediador, porque só Ele é Deus feito homem e só Ele deu a vida por cada um de nós. A carta aos Hebreus reforça este papel exclusivo de Cristo e apresenta-o como o nosso sumo sacerdote, que compreende as nossas fraquezas e intercede por nós diante do trono da graça. A Bíblia claramente apresenta que Jesus não precisa de auxiliares no seu ministério celestial. Ele é suficiente. Ele é completo. Ele é tudo o que precisamos para ter acesso a Deus. Durante séculos, a Igreja Cristã proclamou que só Cristo é o caminho, só Cristo é verdade, só Cristo é vida. Mas com o passar do tempo, essa verdade começou a ser obscurecida por tradições humanas, estruturas hierárquicas e a ideia de que os crentes precisavam de outros mediadores além de Jesus. Cristo era a pedra angular da Igreja. Pedro, ao pregar no templo, afirmou com ousadia: e este Jesus é a pedra viva que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Os primeiros cristãos reuniram-se em casas, partilhavam bens, oravam, estudavam as Escrituras e anunciavam a salvação em nome de Jesus e só em Jesus. Não havia santos intercessores. Não havia sacerdotes que se colocavam entre Deus e os homens. Todos os crentes eram chamados santos e todos tinham acesso direto ao Pai por meio de Cristo. Ainda não existia este tipo de teologia, como viria a surgir séculos depois. Para os primeiros cristãos, Cristo não era apenas o início da fé, Ele era tudo. A centralidade de Jesus era o coração do Evangelho e a perseguição que enfrentaram não os desviou dessa confiança. Muitos morreram confessando apenas o nome de Jesus. Não invocaram outros nomes. Não dependiam de ídolos, nem de rituais. Cristo era suficiente. Foi esta fé pura e centrada no Salvador que transformou o mundo romano. Uma fé sem templos grandiosos, sem alianças com poder, sem mediações humanas, apenas com Jesus no centro. Mas com o passar dos séculos, a simplicidade do Evangelho deu lugar a um sistema religioso complexo, com uma hierarquia definida e profundamente marcado por tradições humanas. Aquilo que os apóstolos tinham proclamado, que só Cristo é o mediador e o cabeça da Igreja, começou a ser esquecido. Na Idade Média, a fé cristã foi sendo moldada pela união entre a Igreja e o Estado, iniciada no tempo de Constantino, lá no século IV. Com esta aliança surgiu também uma estrutura cada vez mais poderosa, onde o acesso a Deus passou a depender de sacramentos administrados exclusivamente por sacerdotes ordenados. O povo deixou de ter contacto direto com a palavra de Deus, que era escrita apenas em latim e guardada pelo clero. Ao mesmo tempo, cresceu a veneração a figuras humanas, como santos, mártires e, sobretudo, Maria, a mãe de Jesus. Passou-se a ensinar que era necessário recorrer à intercessão destes santos para alcançar o favor de Deus. Cristo, aos poucos, foi sendo substituído. Não foi negado, mas rodeado de mediadores secundários. Além disso, o Papa passou a ser considerado o vigário de Cristo na Terra e a sua autoridade foi colocada acima da palavra escrita. A Igreja Romana afirmava que só ela podia interpretar corretamente as Escrituras e administrar a salvação.
Então a salvação deixou de ser uma dádiva gratuita pela fé em Cristo e passou a ser administrada através dos sacramentos, das penitências, das indulgências, sendo a doutrina de somente Cristo praticamente apagada da vida da Igreja. Foi neste contexto que surgiram as primeiras vozes da Reforma, homens e mulheres que ousaram dizer não. Não precisamos de mediadores humanos, porque só Cristo é suficiente. Ruben, quem é o único mediador entre Deus e os homens? Então o apóstolo Paulo escreveu em Hebreus 7:25 que Cristo pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E na sua carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz que há um só mediador, e esse mediador é Cristo Jesus. Isto significa, a Bíblia afirma claramente que só há um mediador, e esse mediador é Cristo, que não há espaço para outros mediadores, sejam estes sacerdotes, padres, nem há espaço para santos, nem para Maria, porque eles não podem ser mediadores, só Cristo pode ser. Só Cristo intercede constantemente por nós, e não é uma mediação simbólica, mas é real, presente e acontece no céu atualmente. E qual foi então o papel de Cristo como verdadeiro sumo sacerdote? O apóstolo Paulo, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 25, explica que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, ou seja, não entrou num santuário terrestre, mas entrou no santuário celestial e está lá a comparecer por nós perante a face de Deus. O que é que isto quer dizer? E o que é que o santuário representa? O santuário representa todos os ministérios de Cristo no céu por nós. Representa Cristo como nosso sacerdote, representa Cristo como nosso rei, também nosso intercessor e o lugar santíssimo representa Ele como nosso juiz. Isto quer dizer que Jesus apresenta-se diante de Deus por nós e substitui qualquer sacerdote terreno. O santuário ensina de uma forma direta, prática e eficaz a doutrina sobre Jesus Cristo. Como podemos então nós obter a salvação? João 14,6 diz que Jesus, segundo as suas próprias palavras, disse: Eu sou o caminho. Em Atos 4,12 diz: Em nenhum outro há salvação. Isto quer dizer que Jesus é o único caminho. É o único caminho que existe, não há outro caminho, não há atalhos. A salvação não está numa igreja, não está num sacerdote. Só o nome de Jesus salva, pois em nenhum outro nome existe poder para salvar. O que é então necessário para a salvação? Em Atos 16, versículo 30 e 31, diz claramente que quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. E em 2 Coríntios 5,7 diz que devemos andar pela fé. Então o que é que nós aprendemos destes dois versículos? E respondendo à tua pergunta é: sem fé não há salvação. E o desafio é nós vivemos pela fé, é confiar plenamente em Cristo, mesmo em situações difíceis, mesmo que não tenhamos a visão de todas as respostas perante nós. Apesar de para nós parecer manifestamente pouco, porque é que é a fé em Cristo apenas e só suficiente para a nossa salvação? Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6, explica-nos exatamente isso. E logo no início, no versículo 5, diz: não pelas obras da justiça, mas segundo a sua misericórdia. Isto significa que a salvação nunca pode ser atribuída aos méritos humanos e não pode ser atribuída a nenhuma obra, nenhum ritual, mas é por graça divina. Cristo já fez tudo o que era necessário. O seu sacrifício é completo e suficiente, ou seja, nós não precisamos fazer nada para acrescentar ao seu sacrifício. E porque Ele nos salvou, e reparem bem o que diz no versículo, salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, ou seja, por Ele podemos ser completamente transformados. Hoje vimos que só Jesus nos pode reconciliar com Deus. Só Jesus é o nosso mediador, o nosso intercessor, o nosso Salvador. E tu, já aceitaste Jesus como o Senhor da tua vida? Faz como João Hus. Aceita Cristo como o Senhor da tua vida, como o único mediador.
e diretamente pode chegar ao trono da graça. Muito obrigado por ter estado connosco em mais um episódio de Sola Scriptura. Na próxima semana continuamos esta viagem pela história de fé com outro reformador e uma outra doutrina fundamental da Palavra de Deus. Até lá, que Deus abençoe e guarde. E lembre-se, só Cristo é suficiente.